Jesus, nós te damos graças pela vida do Vitor, por toda a sua casa, sua família e por toda a sua vida como oferta no teu altar. Que o Senhor use mais uma vez essa noite com autoridade, poder e ministre os nossos corações. Teu Espírito nos dê o discernimento que precisamos. Que nada nos impeça de receber essa palavra de forma revelada, para que o nosso coração seja alinhado, para que possamos olhar para dentro de nós e ver tudo o que precisamos fazer. Tudo que cabe a nós fazermos, a gente entenda, discirna, e assim apliquemos a nossa vida para a glória do teu nome. Que nessa noite o Senhor nos ajude a ter um coração mais parecido com o teu. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. E aí, gente, vocês ainda estão felizes? Amém? Graças a Jesus, graças a Deus. Jesus é incrível, gente, estou feliz demais também. Deus é bom. Jesus tem alinhado meu coração em algo que eu quero compartilhar aqui com vocês, que já não é de hoje. Há um tempo já, Jesus vem ministrando isso no meu coração, né? E me fez entender e voltar a toda a trajetória, sabe? Desde quando eu levantei minhas mãos para Cristo, desde quando eu aceitei Jesus como Salvador da minha vida, até onde eu estou hoje, tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus trabalhou no meu coração, todo o crescimento que eu tive, todas as vezes que eu derrapei, e eu comecei a olhar, e me fez identificar de quando eu cheguei aqui na casa. Eu lembrei, porque faz um tempinho já que você caminha com a gente, você já deve ter percebido que nós não somos um modelo de igreja tradicional, aonde sempre vai ter uma pessoa ou uma voz na sua mente ou no seu coração ali, falando para você o que você deve ou o que você não deve fazer. Por quê? Porque nós entendemos que nós somos filhos, mas não filhos recentemente gerados apenas, mas filhos maduros. Filhos maduros que têm a responsabilidade, que têm a maturidade suficiente para subir no monte, chegar diante de Jesus, chegar diante de Deus e ali buscar orientação direto de Deus, de qual caminho você vai seguir, qual que é o seu destino, para onde você está indo, qual o destino da sua casa, do seu lar, qual o seu destino profissional. Aqui ninguém vai falar para você, olha, faz isso hoje, você precisa fazer tal coisa. O que acontece é nós sentarmos numa mesa de discipulado, e ali nessa mesa de discipulado nós somos alinhados, aprendemos, mas ninguém vai dar uma ordem para você, faça tal coisa. Você vai subir no monte, você vai buscar a orientação de Jesus, e Ele vai falar qual o destino é o seu, qual é o momento de você estabelecer a sua tenda, e qual o momento de você levantar as estacas e partir para um destino e ser enviado por Ele rumo a um propósito. É isso. E quando eu estava meditando por isso, quando eu meditava por isso, eu lembrei há um tempo atrás isso, como que foi gerado, né? Como que eu comecei a pensar a respeito disso. Eu estava lendo um livro empresarial, que ele fala a respeito do ciclo da vida de uma organização. E ali nesse ciclo ele trata desde quando a organização, desde quando a empresa, ela está ali prestes a ser gerada, e todas as fases dessa empresa: a infância, a adolescência, a maturidade, até chegar à velhice. E ali eu começava a ler e eu começava a associar, uma coisa me começava a incomodar e eu simplesmente perdi o meu foco.
Eu queria ter aquela visão, né, de uma empresa assim, realmente, tendo o seu ciclo, todas as características que traz cada ciclo, cada estágio dessa empresa. Mas de repente já fechava o olho, queimava meu coração e começava a entender a minha intimidade com Deus e associava aquele ciclo ao meu comportamento. Obrigado, mano. Deus abençoe. E começava a associar o meu comportamento e o meu relacionamento com Cristo a todos aqueles ciclos. Eu falava, caramba, cara, eu não estou conseguindo focar aqui na empresa, mas Jesus está alinhando meu coração numa questão aqui. Eu quero ler uma palavra antes de dar início, que está lá em Efésios, capítulo 4, do versículo 11 até o 16. É uma mensagem que há um tempo foi derramado bastante sobre os nossos corações e continua sendo ecoada em nossos corações essa mensagem, mas quero frisar um versículo aqui. Efésios capítulo 4, versículo 11. Foi Ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outro para profetas, outros para evangelistas, e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar ao povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Versículo 13, desse modo, todos nós chegaremos a ser desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus, e assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é o cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Glória a Jesus. Eu quero parar aqui, irmãos, e frisar os versículos 13 até o 15, que fala a respeito de nós atingirmos a uma estatura um pouco maior, a nós atingirmos um nível maior de comportamento na presença do Senhor e também no corpo de Cristo, um nível de maturidade na presença de Jesus. E como eu falava desse livro, ali eu começava a estudar alguns estágios e aquilo queimava no meu coração. E quando eu estudei da infância ali, que fala, né, que a empresa ela ainda está em um período onde ela é dependente, eu comecei a associar a infância e associei a mim, tá bom? Deus começou a tratar comigo e eu lembrei desde quando eu levantei minhas mãos para Jesus e começar a falar, nossa, não é que é verdade, cara, eu não tomava determinadas atitudes quando estava nessa etapa. Quando somos dependentes para tudo, fomos gerados filhos, aprendemos muitas coisas essenciais para a vida, comemos alimento processado por outras pessoas, papinha, leite. E não é assim? Quando a gente começa a caminhar no Evangelho, a gente depende de alguém para tudo. Para tudo, alguém precisa vir e falar algum versículo no nosso coração, alguém precisa vir e começar a trazer o alimento. A gente não tem aquela maturidade, aquela responsabilidade ainda de ir para dentro da palavra, aprofundar na palavra, começar a cavar, começar a orar e buscar uma revelação na palavra de Cristo, porque muitas palavras que estão na Bíblia nós nem entendemos, e nós precisávamos de alguém. Nossa, mas o que significa tal coisa? Nossa, mas o que é isso mesmo? E a gente começava. Nesse momento é quando mais precisamos de orientação e de apoio.
e de ensinamentos básicos para nós. Nós precisamos que alguém chegue em nós e fale: olha, precisa orar. Mas por quê? Porque disso, disso, disso. Sabe as perguntinhas do porquê quando é criança? Eu acho que todo mundo aqui já passou, né? O filho vai: pai, por quê? Não, mas por que eu tenho que fazer isso? Mas por quê? Mas por quê? Os porquê é para tudo. E tem hora que você fala: nossa, eu não aguento mais esse porquê. Por que eu tenho que dar essa resposta? Dá vontade, por quê? Em tudo nós fazemos isso. Repetimos o que os outros fazem. Se um bateu palma, a gente vai lá e bate palma junto. Alguém levantou a mão, eu vou lá e levanto a mão junto. A gente fica de olho fixo. Eu, quando estava na igreja, começava a olhar: nossa, se alguém começar a se movimentar, eu faço, né? Vai que eu levanto a mão na hora errada, vai que eu glorifico na hora errada ali. Ficava de olho em todo mundo fazendo. Não é desse jeito? Às vezes vocês vê o Joãozinho ali, né? Meu filho. Às vezes está começando o louvor, eu levanto a mão, ele pega e levanta a mão junto assim. Ele vê alguém batendo palma, ele já vai lá e começa a bater palma. É a nossa vida, é os nossos comportamentos, porque nós ficamos receosos. Será que aquilo que eu estou fazendo está certo? Será que eu posso glorificar a Deus? Será que eu posso pular nesse momento? Às vezes eu vejo uns irmãos gritando aí: será que eu posso gritar também? Por que eu tenho que gritar? Sabe, começa aquele momento, tudo os porquê. Todo momento, aquele ciclo que a gente está aprendendo tudo. Eu sou influenciado com facilidade nessa etapa. Qualquer coisa me influencia. E preciso de pessoas me direcionando o que eu devo fazer. Porque eu estou no estágio da infância. Na infância do meu relacionamento com Cristo. Eu estou ali começando a engatinhar. Sabe aquela palavra que João mesmo fala, né? Que Ele nos fez filhos de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nesse versículo, nessa passagem, chega uma hora que ele fala que nós fomos feitos filhos de Deus, nascidos de Deus. Nós fomos gerados. A partir desse momento, nós fomos gerados. A palavra até fala, né? Se a gente for estudar o grego, ele trata dos dois modos, dois estágios de filhos. O filho teknon, que é o filho que foi gerado, o filho bebê, o filho recém-nascido. E o filho ruiós, o filho maduro, o filho responsável. E aqui, quando fala esse versículo da palavra, está tratando exatamente daquela geração, quando nós fomos gerados filhos, quando nós levantamos as mãos para Jesus e entendemos: agora eu sou filho de Jesus, eu sou filho de Deus, Ele é o meu Pai. E muitas coisas começam a ser desencadeadas e descortinadas na nossa vida. E de repente nós começamos a evoluir, nós caminhamos, vamos crescendo e chegamos até o período da adolescência, que são estágios, comportamentos que nós passamos. É quando eu já começo a querer andar sozinho. É quando eu busco, né, eu querer andar sozinho, querer tomar atitudes, mas ainda não tenho discernimento claro de qual é a minha direção, para onde que eu estou indo. Com isso, tomo decisões no impulso, ou com base na emoção. Me aborreço com facilidade, quando sou contrariado, e rejeito alguns alinhamentos, pois entendi que do meu jeito é melhor. Qualquer semelhança é mera coincidência, tá, gente? Às vezes a gente se depara aqui com situações, e eu me deparava em cometendo algumas coisas, alguns comportamentos em Jesus, e eu penso, falei: cara, mas já era para eu ter rompido com isso há muito tempo, cara. Às vezes Jesus fala alguma coisa para mim, eu falo: vou fazer biquinho, não quero fazer não, cara. E eu falo: puxa vida, já era para me ter rompido desse estágio. E isso começava a me incomodar, essa palavra foi direcionada ao meu coração, e eu começava a me alimentar. Eu falei: cara, eu já precisava ter rompido com isso há muito tempo. Às vezes alguém fala alguma coisa, eu vou lá e já traz diferente no meu coração, em vez de chamar a pessoa como uma pessoa madura, alinhar e ali sentarmos, conversarmos, buscar me entender, eu fico aborrecido, eu fecho a cara, eu viro as costas, eu saio andando, eu bato o pé. Não quero, me aborreço com facilidade. Começo a assumir algumas responsabilidades básicas nesse estágio. Oro alguns momentos sem que me mandem. Leio e decoro alguns versículos que talvez façam sentido para a minha vida. É o período daquele estágio onde eu já saí daquele leitinho e começo a caminhar e transicionar para algo mais sólido. Só que em alguns momentos
a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos e ver, puxa vida, será que algumas coisas eu não estou repetindo, não estou me comportando ainda de alguma maneira como já era para mim ter rompido? Em outro estágio, até a gente chegar aqui, a parte de responsável, de um filho responsável, um filho maduro. Nesse momento eu já preparo o meu alimento. Eu não dependo que outra pessoa processe o alimento para eu comer. Não é aquele leitinho que o apóstolo Paulo fala, que até mesmo quando o apóstolo Paulo fala isso para a igreja, ele fala ainda, olha, já era para mim estar dando alimento mais sólidos para vocês, você ainda sempre está no leitinho, sempre está buscando isso, parece que é confortável. Nesse momento eu já consigo ir lá preparar o meu alimento, eu busco uma revelação mais profunda de Cristo, um sabor mais intenso do meu alimento. Minhas decisões refletem propósito e segurança. Sou obediente e responsável, que se importa em resolver os negócios do Pai. Eu pago a conta. A Karen ainda falou aqui um pouco a respeito disso. Se você for parar para pensar, nós não ficamos aqui falando, olha, você tem que dar 10%, eu vou controlar o nome de todo mundo que entra aqui. Se olhar nos nossos envelopes, você não precisa indicar nome, porque nós entendemos que nós somos filhos maduros, que se responsabilizam com os negócios do Pai, que pagam a conta. Essa é a nossa parte, é nossa, é a nossa casa. Não é nós não dependemos de pais para assumirem um boleto, para que nós venhamos que pagar os nossos boletos, para que venham comprar a nossa vestimenta, mas nós assumimos nossa responsabilidade, como filhos maduros, como filhos responsáveis, como filhos obedientes a um Pai e nós honramos a Ele com nossas atitudes. Isso reflete para onde nós estamos indo e reflete o estágio da nossa vida. E essas características não dizem respeito apenas de idade, mas sobre comportamento. Qual a minha estatura de compromisso com meu Pai, independentemente de quanto é a minha idade? Como tem sido o meu comportamento hoje? Às vezes, eu posso ter anos de igreja, anos caminhando com Cristo, mas eu lembro quando eu cheguei aqui na casa ainda, né? Eu ainda tinha muito em mim comportamentos antigos, e comportamentos que não moldavam o meu crescimento. Eu ainda dependia de pessoas para fazer determinadas ações. Tinha pessoas que eu julgava, que confiava, que qualquer decisão que eu ia fazer em casa, eu estava lá naquela pessoa. Nossa, mas será que eu devo fazer isso mesmo? Caramba, mas parece que não é certo. Nossa, e se não der certo? Vou cobrar quem depois? Né? Parece que o tempo todo eu ficava na dúvida, inseguro. Mas daí alguns começaram a ministrar no meu coração. Alguns começaram a alinhar. Eu vim para a mesa e falaram, cara, ó, se você está esperando alguém subir no monte para responder alguma da dúvida sua, de que você deve ou de que você não deve fazer, cara, você vai ficar esperando. E aquilo abriu meus olhos, cara. Eu falei, cara, é isso. A partir do momento que eu levo mais em consideração o que outra pessoa derrama na minha vida, derrama sobre a minha família, aquilo que é responsabilidade minha, a minha comunhão com Deus é fraca. Porque eu preciso da comunhão de outra pessoa para direcionar aquilo que eu devo fazer, aquilo que eu não devo fazer. Esses estágios na nossa vida com Cristo são necessários, top. Só que o ficar estacionado nesses estágios, é aí que acende nosso sinal de alerta. O ficar confortável. Quando eu estudava sobre isso, identificava em mim algumas atitudes que já era para eu ter rompido em muito tempo. E às vezes, muitos anos caminhando, né? Tempos caminhando com Cristo, anos caminhando com Cristo, assumindo responsabilidades ministeriais e tudo mais, mas ainda assim, algumas responsabilidades eu não assumia, porque era confortável. Às vezes é confortável ficar quietinho, às vezes é confortável demais, gente. Não é confortável a gente ficar na casa dos nossos pais? Comida quentinha, no horário certo, roupa lavada, é confortável.
É confortável. Não me preocupava com nada. Se estragava alguma coisa na casa dos meus pais, meu pai vai arrumar. Começava lá, havia ali a pilha de louça lá na pia lá. Alguém vai lavar, minha mãe, meu pai, eles vão lavar. Não me preocupava com nada, gente. Não me preocupava. Era confortável. Era somente viver a vida. Mas a partir do momento que eu entendo que o meu propósito, que Jesus tem um alinhamento de responsabilidade comigo, me leva a um estágio aonde eu sim vou assumir a responsabilidade e cuidar dos negócios do Pai aqui na terra. Aí aquela canção que nós cantamos, diz nós sermos as mãos do Senhor aqui na terra, de nós sermos os pés do Senhor aqui na terra, começa a fazer sentido, porque eu não mais sou dependente de pessoas, eu não mais busco uma zona de conforto, mas eu quero projetar um propósito de sim, cuidar dos negócios do meu Pai aqui na terra. Eu busco um crescimento, eu busco uma estatura maior, eu busco um aprofundamento, e isso é uma zona, é uma sensação, é um estágio que nós sim precisamos ficar preocupados. A cultura da nossa casa é essa. Se você chegou aqui almejando ter um Moisés que vai subir no monte para você, não vai, mas sim vão ter pessoas direcionando você, olha, vamos lá, eu te ajudo a caminhar, está com dúvida de alguma coisa, eu posso te ajudar, mas quem vai subir no monte é você, quem vai para a mesa, quem vai para o joelho é você, quem vai buscar, trancar a porta do quarto e buscar uma resposta de Jesus é você. Eu posso estar aqui, processei o alimento para trazer aqui, busquei a palavra, mas quem vai buscar uma revelação maior daquilo que nós estamos falando aqui, daquilo que tem sido derramado aqui, meu amigo, é você, somos nós. Eu não posso somente ficar com esse alimento, porque daí, somente esse alimento aqui já não me satisfaz mais. Há necessidade, eu preciso comer um alimento mais sólido, vamos lá, eu preciso buscar mais, com mais intenção, eu preciso orar mais, eu preciso buscar um lugar mais fundo em Cristo, para Ele sim me trazer uma revelação maior. Por que eu falo que às vezes é arriscado isso? Porque ao mesmo tempo que não vai ter ninguém falando para você o que deve fazer, você pode se assumir uma zona de conforto e ficar naquele lugar, ninguém vai estar perguntando mesmo. Você pode talvez não buscar e alguma palavra não ter sentido de direção para você, mas nós também temos aqui o que nós chamamos de discipulado, que é o sentar na mesa com alguém e alguém ali alinhar o seu coração, e ali, se você estiver numa zona de conforto, você vai ser confrontado a buscar esse crescimento em Jesus. Você ainda está feliz? Nós sempre almejamos um crescimento maior, nós sempre buscamos uma estatura maior. As zonas de conforto servem apenas para nos deixar parados no tempo, parados, uma sensação de parados. E quando eu estava meditando, eu ainda lembrava dos discípulos de Jesus. Quando Jesus começou a convocar os discípulos, chegava e chamava Pedro, chegava e começou a levantar André, Mateus e todos os outros discípulos. E Jesus ali, nas palavras de Jesus, eram direcionadas muito a eles, sobre alinhamento. E eles chegavam em determinado momento, falavam, olha mestre, não convém que o Senhor entre lá e derrame fogo sobre essas pessoas. E Jesus vinha e alinhava o coração dele, olha, vocês não sabem o que falem. E Jesus começava a ensinar eles, caminhar com eles, ensinava eles, e chegou um momento que Jesus não mais dependia somente de entrar nas aldeias e levar o evangelho da revelação, mas Jesus enviava os discípulos. Jesus enviou os discípulos para ministrarem o evangelho, umas boas novas. E a Bíblia fala que os discípulos entravam nas aldeias, oravam pelos enfermos e eles eram curados. Jesus enviava os discípulos. A zona de conforto faz com que nós queremos ficar próximos de Jesus. Eu quero ficar ali, abraçado com Jesus. Quero ficar ali somente ouvindo os ensinamentos do Pai. Quero ficar ali somente aos pés de Jesus, ouvindo a sua voz. Mas Jesus tinha que preparar eles, porque nem sempre Jesus ia estar ali. E nem em todos os momentos Jesus ia estar presente.
E Jesus começava a direcionar eles a um propósito: vai, façam. Até que em um determinado momento os discípulos começavam a fazer, os discípulos começavam a responder, os discípulos começavam a fazer, a entender, a olhar para Jesus e falava: não, realmente, agora está comigo a parada, não é outra pessoa, Jesus não está aqui, é eu que vou ter que orar por esse enfermo, Jesus não está aqui, que eu vou fazer agora, é eu que vou ter que expulsar esse demônio, é eu que vou ter que alinhar essa pessoa, é eu que vou ter que evangelizar, é eu que vou ter que discipular. E a palavra de Deus dizia que as aldeias começavam a crescer, eles começavam a saber quem era Jesus, através de quem? Através dos discípulos, porque eles refletiam os negócios de Jesus. E nós já saímos da casa dos nossos pais, e nós já subimos o monte, nós já podemos preparar o nosso alimento, nós já pagamos a nossa conta, nós já podemos ajudar outras pessoas a crescerem e a amadurecerem também. Isso não quer dizer que vira e mexe eu não tenho que sondar o meu coração, porque a nossa vida, o nosso corpo, esse corpo caído, ele clama por uma zona de conforto. Nós clamamos por uma zona de conforto, o corpo precisa, parece que vai para esse lugar. Se nós não morrermos, não matarmos a nossa carne e formos intencionais nisso, em falar: não, eu vou subir no monte, eu vou matar a minha vontade para cumprir a vontade de Cristo. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na fé de Cristo, do Filho do homem. Nós somos filhos responsáveis, e é essa palavra que Jesus martelava no meu coração: sermos filhos responsáveis, filhos ruiós. E quais as características dos filhos responsáveis? O que os filhos responsáveis eles fazem? Filhos responsáveis, eles revelam o Pai. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 14, diz assim: vocês são luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar, para que outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Nós somos a luz do mundo, gente. Não é responsabilidade, às vezes, de uma pessoa, de uma liderança somente, para levar o evangelho a determinadas pessoas. No contexto ao qual você vive, lá no seu serviço, entre os seus vizinhos, nós somos a luz do mundo. Talvez você não precise ficar lá o tempo todo martelando, falando da palavra de Deus, falando do evangelho de Cristo, que a igreja é assim, que a igreja é assado. Nós somos uma igreja assim, nós somos uma igreja determinada assim. Não, nós não precisamos levantar bandeiras de placas, de denominações. Apenas você vai ser quem você é, revelar o Jesus que habita em você. Apenas seu coração vai falar sim para isso, sim para Jesus, e deixar o Espírito Santo te conduzir, deixar o Espírito Santo florescer a luz de Cristo na sua vida. As pessoas vão olhar para você e vão falar: olha, tem algo diferente em você, simplesmente por quem você é. Nós não precisamos simplesmente falar e começar a levantar bandeiras. Não, a minha igreja é melhor. Ele começar um debate disso, um debate daquilo. E achei até interessante. Esse dia eu estava num trabalho, um dos clientes da empresa lá, eles fabricam imagens, né? E um dos donos lá, eles falavam para mim: olha, você não é católico, né? Eu falei: não. Você é evangélico? Eu falei: sou evangélico, sou servo de Cristo, sou cristão. Ele falou: bem que percebi. Mas olha aqui, não incomoda você estar trabalhando aqui num lugar onde a gente está fabricando um monte de imagem? Eu falei: não me incomoda nem um pouco. Nossa, mas para muitas pessoas às vezes até deixavam de falar com a gente por conta disso, familiares, essas coisas. Eu falei: não,
porque isso aí, pra gente, isso aí não tem importância. Se isso é relevante para você, para mim não. Mas saiba de uma coisa, Jesus Cristo, é Ele quem sim nós devemos dar importância. Eu podia ficar discutindo aqui com você, da onde surgiu a imagem, por que isso é importante para você, o porquê que isso não é importante para mim. A gente ia ficar longe aqui, ia longe discutindo sobre isso. Mas tem uma coisa, Jesus Cristo, Ele é Senhor da minha vida e pode ser Senhor da sua vida também. E ali eu começava e ela falou, nossa, na verdade é diferente. Às vezes nós não precisamos levantar bandeiras, mas apenas deixar Jesus fluir. Às vezes você não precisa nem citar versículos bíblicos, entender, lembrar de algum versículo que está na palavra para evangelizar, para falar de Jesus para alguém. Apenas você vai ser quem você é, e o próprio brilho do Espírito Santo que está sobre a sua vida vai mostrar quem você é em Cristo. E a pessoa vai enxergar filhos maduros, filhos responsáveis, revelem e refletem a Cristo. Nós nos tornamos responsáveis em ser cristãos na face dessa terra. É muito mais pelas atitudes que nós cometemos numa sociedade, pelas atitudes que nós cumprimos, nos comportamos perante uma sociedade, do que simplesmente falar a respeito do Evangelho, porque as nossas ações vão falar mais alto. Tem um professor que fala, tem uma palavra que eu achei interessante e eu lembrei também disso. Ele ministrando, um professor falando ainda da seguinte forma, que as nossas atitudes, elas falam tão alto, que eu não consigo ouvir aquilo que você está falando. Olha que interessante, as nossas atitudes, as suas atitudes, elas falam tão alto, que eu não consigo ouvir o que você está falando. Porque às vezes a gente está tão focado em como a pessoa age, qual que é o comportamento da pessoa, que aquilo parece que martela no nosso coração e nos incomoda. Agora imagine o oposto, como que nós estamos sendo vistos pela sociedade? Será que como filhos maduros, ou apenas aqueles filhos que querem somente discutir religião, discutir dogmas, discutir isso, discutir aquilo, e pouco revelar a Cristo? Filhos maduros se importam com os negócios do Pai. E chegou uma hora que Jesus mesmo falou a respeito disso. Certa mulher chegou para Jesus e falou, olha, onde que é o lugar certo de adorar? Será que é no monte ou será que é no templo? E Jesus falou para aquela mulher, olha, você está falando comigo a respeito de dogmas religiosos. Vai ter um tempo que não vai ser nem no monte, não vai ser nem no templo, mas Deus, Ele está em busca de verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Revelar a Cristo. Revelar a Cristo. É só você ser quem você é em Cristo. Não precisa de cargo, não precisa de você ser eleito para alguma coisa, não precisa você ser ordenado para outra coisa. Como eu li no começo aqui, os 5 ministérios que fluem através da nossa vida, porque nós conhecemos a Cristo, assim da mesma forma como Cristo se importavam com pessoas, como Cristo amava pessoas, os 5 ministérios fluem através do corpo de Cristo que somos nós. Você não foi ordenado para evangelista, mas você pode sim refletir a Jesus através de outra pessoa, e essa pessoa começar a conhecer a Cristo através de você. Você pode não ser mestre, mas chegar em determinado momento e começar a aconselhar alguém, porque você escutou esse conselho, e ali naquele momento o ministério de mestre flui através de você. Você consegue discernir e você consegue instruir alguma pessoa onde você está inserido. Nós caminharmos, somos filhos responsáveis, de acordo com a sua estatura, de acordo com quem você é. Versículo 16 desse texto de Mateus 5, assim também a luz de vocês deve brilhar, para que outros vejam as boas obras que vocês fazem e louvem ao Pai de vocês que está no céu. As pessoas vão olhar para você e vão começar a glorificar a Deus, não por aquilo que você sabe, não pela sua eloquência, não pelo seu conhecimento, mas por Cristo que você carrega na tua vida. Vamos lá, alguém? Somos filhos responsáveis, que se importam com os negócios dos pais e deixa Cristo aparente em tudo que nós fazemos. Cada vez que rendemos amor ao próximo com mais intensidade e generosidade do que estivéssemos fazendo para nós mesmos, a luz de Cristo é refletida por nós, e o nosso Deus é glorificado por isso. Nós somos a luz do mundo. Chegou um tempo que
eu fiquei até incomodado, sabe? Eu parei no semáforo, falei até isso no nosso GC. Inclusive, se você não vai no GC, gente, vai no GC. Se você não sabe o que é GC, pode perguntar para mim, pode perguntar para algumas pessoas que você veja aí na casa, para qualquer pessoa que você perguntar, vão te direcionar para você estar no GC e andar. Somos uma igreja que anda e caminha em GC. E no nosso GC lá, eu ainda falava que eu me sentia incomodado, até a Carol, ela falou comigo, né, porque nós paramos no semáforo, e eu estava tão atarefado, tão corrido, que chegou uma pessoa, eu estava com um boné, né, tem uma cruz, e ali, parei no semáforo, um rapaz veio pedir dinheiro, e eu vi que ele estava bem alterado, sabe, e eu falei, puxa, pior que eu não tenho nada aqui, cara, pior que de fato eu não tinha mesmo, mas ele olhou para mim e falou, você faz uma oração para mim então, e o sinal abriu, e tinha um carro atrás de mim, eu falei, puxa vida, vem cá, que Jesus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus, amém, orei e fui embora, meti marcha. Foi a única palavra que eu tinha. E a Carol falou para mim, olhou para mim e falou, você não vai voltar? Eu falei, o cara está alterado, nem vai adiantar, você não vai voltar? Você devia ter voltado. E aquilo começou a martelar e eu não voltei. Eu já estava corrido, não sei se estava com algum compromisso, que eu nem lembro na hora e não voltei. E depois de um tempo, cara, aquilo me incomodou. Eu falei, cara, eu podia ter voltado, não custava nada eu virar o meu carro, dava da volta no quarteirão de algum jeito e orava por aquele homem. E aquilo martelou no meu coração. E aquilo me incomodou de fato. Como a pastora Idaildo aqui até ministrou uma vez, que Jesus falava com ela a respeito de um garoto, sempre falava, vou falar de Jesus para ele hoje. Vou falar de Jesus para ele hoje. E chega uma hora que a oportunidade sumiu, não teve mais. Porque aquele garoto não tinha mais lá. Ele faleceu, não estava mais lá. A oportunidade passou. E aconteceu comigo. Naquele momento eu comecei a lembrar até da pregação da pastora Idaildo. Eu falei, cara, eu estou buscando ainda a zona de conforto. Que atitude miserável que eu cometi. Aí eu estava lavando um fim de semana retrasado. Eu estava lá limpando o carro em frente à casa dos meus pais ali. A Carol estava trabalhando. E estava dando uma ajeitada lá e de repente passou uma pessoa também e falou para mim, eu conhecia ele, né? Falei, ei Vitor, beleza? Tranquilo. Você não quer comprar uma paçoquinha minha? Estou vendendo, fiquei desempregado, tal. E falei, cara, eu não tenho dinheiro. Falei, toma uma paçoquinha então, depois você paga. Deixa o meu Pix com você. Eu falei, não, dá aí, beleza. Daí eu falei, agora eu não vou deixar. Eu falei, cara, você quer que eu faça uma oração para você? Naquele momento ele abaixou a cabeça e começou a chorar. Ele não precisou nem responder, ele já começou a chorar. Ali mesmo, eu já no meio da rua comecei a orar por ele. E ele falou para mim, falei, cara, você não tem noção como essa oração faz tanto sentido na minha vida do que até tantos dinheiro que você pudesse dar para mim. Eu e minha esposa estamos passando necessidade. E eu resolvi passar para aqui. Eu não ia passar por aqui, mas resolvi passar. E eu passei. E a melhor coisa que eu fiz foi passar aqui e falar com você. E naquele momento eu lembrei daquele outro homem que talvez será que eu não podia também, através daquilo que eu carrego, eu não podia ter mudado a vida de uma pessoa, mudado o dia de uma pessoa? Que ele tivesse alterado. A minha parte, gente, eu teria que cumprir. Eu reflito a luz de Cristo. Eu posso cumprir, fazer uma oração por alguém. Eu não preciso ser chamado, eu não preciso ser um ministro, eu não preciso ser um pastor, eu não preciso ser um evangelista, eu não preciso ser um mestre para fazer uma oração para alguém. Basta eu ser um filho que se importa com os negócios do Pai aqui na terra, eu colocar a mão sobre aquela pessoa e declarar que Jesus, Ele ainda salva, Jesus pode libertar, Jesus pode curar e Jesus pode fazer algo diferente na vida daquela pessoa. Refletir a luz de Cristo, gente, não tem muito segredo. É nós que embarreiramos os desafios. É nós que queremos voltar a estágios da adolescência. Com aquele homem no semáforo lá, eu cometi um grande equívoco. Agi como se fosse um adolescente. Não estava nem preocupado com nada. Mas eu devo assumir a minha responsabilidade. E revelar Jesus aonde eu passar. Filhos maduros, filhos responsáveis, revelam o Pai. Deixamos nossos interesses de lado para poder revelar a Cristo perante uma sociedade. Outra característica de filho responsável: filhos responsáveis buscam a santificação. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 diz assim: portanto estejam prontos para agir, continuem alertas
e ponham toda a sua esperança na bênção que está dada a vocês, quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Não pecar porque alguém falou um conceito legalista dizendo que eu não posso fazer é uma coisa. Entender que eu amo a Cristo e qualquer outra paixão ou prazer não faz sentido por causa do amor que Ele derramou em mim é outra completamente diferente. Às vezes, na nossa caminhada, pessoas disseram para nós o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer, o que pode, o que não pode, porque ainda estávamos naquele ciclo, naquele estágio de aprendizado, de infância para adolescência, onde pessoas tinham que constantemente falar o que nós não devíamos fazer. Mas filhos maduros já sabem, nós já sabemos o que nós não devemos fazer, nós já sabemos o que é certo e o que é errado. E aquilo que causar dúvida no nosso coração, sabe o que nós devemos fazer? Chegar no pastor e perguntar o que nós devemos fazer. É isso? Acho que não, né? Nós devemos ir para o joelho. Nós devemos ir lá, fechar a porta do nosso quarto, porque nós somos filhos responsáveis. Nós subimos no monte, nós buscamos a Jesus, não para deixar nós confortarmos e fazer que sermos legalistas e sermos liberalistas aqui, eu vou subir lá e Jesus falou comigo e está tudo certo, vou fazer. Não, de fato, sermos responsáveis, maduros, seguimos a orientação de Jesus. Se Jesus falar que não é para nós sairmos do lugar, nós não saímos do lugar. Se Jesus falar para nós avançar, nós avançamos. Se Jesus não falar nada, nós paramos e continuamos falando com Ele, porque a única palavra que importa para nós é a palavra de Cristo. Nenhuma outra palavra faz sentido, porque senão, como eu falei, a partir do momento que a palavra de outra pessoa tem mais sentido na minha vida do que a palavra de Cristo, a minha comunhão com Ele está fraca demais. Eu estou subindo um pouco no monte para orar, eu estou buscando um pouco a Jesus, estou atrás de revelações de pessoas que queimavam por Jesus, que já buscaram seu alimento, que já buscaram tivessem sua intimidade com Deus, e fazendo com que essa intimidade fale mais na minha vida do que minha própria intimidade com Cristo. Vamos subir no monte, vamos ser responsáveis, vamos fugir do pecado, vamos fugir das coisas que a nossa carne anseia, da zona de conforto, ter domínio próprio. Cristo é a essência da nossa santidade. Isso só é possível porque nós amamos a Cristo, uma vez que nossa natureza é inclinada para o pecado. Se nós queremos buscar através de outras coisas, ser saciado por outras coisas, e não buscar a Cristo, não por amor a Cristo, não fomos ali aos pés de Jesus e buscar nele a nossa santificação, nós não produzimos isso. Nós não somos bons, muito pelo contrário, nós somos até ruins demais. Nosso coração, nós somos ruins, nossos pensamentos são ruins, nossa palavra é ruim, boca, nosso linguajar é ruim, nós ferimos pessoas com nossas palavras, nossas intenções são ruins, a nossa natureza é ruim. A Bíblia mesmo fala que o coração do homem é enganoso, mas a Bíblia também fala que o Senhor é Ele quem pode tirar o coração de pedra e colocar um novo coração, um coração de carne, vulnerável à voz de Cristo. Nós só conseguimos ser pessoas melhores através da pessoa de Cristo, não tem outro jeito. E para fazermos isso, nós temos que deixar Jesus governar. Jesus, Ele tem que deixar tomar o controle. Nós temos que ter domínio sobre essas paradas, sabe? A vontade às vezes é de realmente se explodir, de esganar, de deixar sair aquilo que nos incomoda, de fazer algum prazer que a carne está pedindo. Mas nós decidimos amar a Jesus. E quando nós nos encontramos fracos, Jesus ainda coloca pessoas no nosso caminho para caminhar conosco. Aí sim, não pessoas que vão nos direcionar, não pessoas que vão simplesmente
servir de muleta para nós, mas pessoas que vão servir de apoio para que nós venhamos levantar e vão impulsionar nós para um crescimento, para continuar caminhando, para continuar agindo e andando segundo a vontade de Cristo. Nós não vamos ser dependentes dessas pessoas, mas sim reconhecemos que nós não estamos sozinhos, que pessoas sim podem nos ajudar a nos levantar e a caminharmos mais uma milha. E assim Cristo vai direcionando o nosso coração e nós somos guiados pelo Espírito Santo. E nós cumprimos, nós abandonamos o pecado, nós abandonamos as vontades da carne, nós abandonamos o conforto, porque nós somos responsáveis, nós temos domínio próprio. Romanos 8:12 diz assim: portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente, pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esse filhos aqui é filhos ruiós, filhos maduros, aqueles que são guiados segundo a vontade, segundo a direção do Espírito de Deus, são filhos que se importam com negócios do Pai aqui na terra, filhos responsáveis. Filhos responsáveis, que buscam a santificação em Cristo e caminham na direção que o Espírito Santo guiar. Não somos levados por qualquer natureza humana, não somos dominados por qualquer coisa, como nós éramos dominados pelos prazeres na adolescência, como nós na adolescência, nós vivíamos de acordo com a emoção. Estou emocionado, então vamos para cima e bora. Não, hoje nós somos filhos maduros, nós temos domínio próprio, nós conseguimos sim falar: Jesus me ajuda, mas hoje não, hoje eu vou servir a Cristo. Ainda que tenha algo aqui querendo aflorar a natureza, querendo sair do meu corpo, mas eu escolho servir a Cristo, porque eu amo a Cristo. Eu me importo, eu sou um filho responsável. Característica de filho responsável: não ajo, minhas atitudes não são baseadas na emoção, mas são baseadas no propósito que o Espírito Santo me guiou. São baseados na direção que o Espírito tem dado a nós. Vocês ainda estão felizes? Não espere que alguém vai falar o que você deve ou não fazer. Somos guiados pelo Espírito de Deus. E isso é uma zona de risco muito grande, porque se você não for, se depender, se nós temos a liberdade de buscar a Deus, de subir no monte, sabemos que isso é importante, sabemos que isso é essencial para a nossa vida, mas se nós não fizermos, gente, e não formos para a mesa, não formos discipulados, você tem um grande risco de estar, como falou aqui o apóstolo Paulo para a igreja dos Romanos, no versículo 13, nós vamos morrer espiritualmente. Vocês morrerão espiritualmente. Versículo 13: porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Isso é sério, gente. Se eu decidir não buscar a Cristo, se eu decidir não orar, se eu decidir somente ficar com a palavra de domingo que está sendo derramada na igreja, que vem sendo derramada, se eu decidir ter a oportunidade de somente estar aqui no culto de domingo e estar tranquilo, não me sujeito a um discipulado, não me sujeito a um GC, não abro o meu coração de fato para ser alinhado por Cristo, eu corro um grande risco de morrer espiritualmente, porque aqui ninguém vai falar o que você deve ou não deve fazer. Nós vamos te ajudar, nós vamos te alinhar, nós vamos sim, quando nós vemos você seguindo um caminho diferente, nós vamos chegar em você e falar: olha, essa parada desse caminho não é para você não, bora para o caminho de Jesus, bora para o lugar certo. Aí você fala: não, tá bom, eu vou seguir, e não abre o coração com intencionalidade, e continua da mesma forma, continua do mesmo jeito. Nós estamos lá na adolescência, cumprindo o desejo da nossa carne, cumprindo a vontade da nossa natureza. Estamos lá, na nossa zona de conforto, na casa dos nossos pais, aonde tudo está acontecendo e nós estamos lá sossegados, estamos tranquilos. Nós temos que caminhar para um crescimento.
nós temos que agir e caminhar com intencionalidade para uma estatura maior em Cristo. Nós precisamos buscar gerar uma revelação maior da pessoa de quem é Cristo, para que nós possamos vencer as atitudes, vencer as ciladas que estão lá fora neste mundo, que não tem sido fácil. E ainda mais, se importar com os negócios de Cristo nessa terra e começar a revelar Jesus. Nós precisamos revelar Jesus. Nós precisamos fugir da nossa natureza. Nós precisamos mortificar nossa carne. Às vezes nós fazemos isso chorando, mas é chorando que nós vamos seguir, é chorando que nós vamos crescer, é chorando que nós vamos buscar a Cristo. Mas que seja, mas é chorando que nós vamos crescer, é chorando que nós vamos atingir uma estatura maior nele. Filhos responsáveis cumprem o propósito de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 diz assim: quem está unido com Cristo é nova pessoa. Acabou o que era velho, e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos, e por meio de Cristo Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz que eles se tornem seus amigos. Jesus nos direcionou a um propósito, de nós carregarmos essa mensagem, de carregarmos essa semente. Cumprir o propósito indica que eu me importo com os negócios do Pai aqui na terra, mais que os meus próprios negócios. Assim como Cristo, quando nós acompanhamos os evangelhos, quando Jesus começava a entrar nas aldeias, quando Jesus mudava a vida de pessoas, quando Jesus se importava com pessoas, quando ninguém mais importava, quando Jesus se encontrava com pessoas à beira do caminho, aonde todos desprezavam, quando Jesus se encontrava com pessoas enfermas, quando a sociedade inteira desenganava e não tinha mais jeito, ao menos ficava perto daquelas pessoas, porque eram leprosas, porque tinham fluxo de sangue, ou porque eram cegos, ou porque eram coxos. Mas Jesus se importava com essas pessoas, e Jesus, ele constantemente falava: eu vim para salvar o pecador, eu vim para essas pessoas que estão no pecado, eu vim para essas pessoas que estão aprisionadas. E quantas pessoas na nossa vida nós temos deparado que estão aprisionadas, gente? Aprisionadas em sentimentos, aprisionadas em depressão, aprisionadas nesses burnout que está aí no mundo hoje, que tem matado muitas pessoas, que tem aprisionado muitas pessoas. E sabe o que é interessante? Nós carregamos algo especial para elas, nós carregamos algo incrível, que pode ajudar essas pessoas, não porque nós temos poder, muito pelo contrário, porque nós somos limitados, porque nós somos pecadores, mas nós deixamos aflorar em nós aquele que pode mudar um cenário, aquele que pode mudar a pessoa. Às vezes nós dizemos, queimamos por Jesus aqui em louvores, falando que nós amamos, falando que nós nos importamos com pessoas, mas tem muitas pessoas aí ao nosso lado, que às vezes nem ao menos nós estendemos as mãos para orar. Como eu falei, eu estou falando de mim. Nós temos recebido essa responsabilidade de Jesus. Jesus se importava com pessoas, e aonde há pessoas, ali nós devemos estar. Ali nós devemos refletir a Cristo. Ali nós devemos liberar essa mensagem. Ali nós devemos sim, dizer sim para Jesus, e deixar o Espírito Santo conduzir aquilo ali, e sermos guiados, e sermos intencionais em cumprir o propósito de Cristo aonde nós fomos. E assim a igreja vai crescendo. Nós somos o corpo de Cristo, e há uma igreja aí fora, prestes a entrar para dentro deste corpo também, fazer parte também do corpo de Cristo, que vou ter a responsabilidade minha, de falar para essas pessoas, e falar o quão bom é fazer parte do corpo de Cristo,
o quão é importante isso para a vida de uma sociedade. Nós carregamos essa responsabilidade, como filhos, que se importam, que continuam o legado do Pai. Cristo deixou um legado para a sua igreja, Cristo deixou um legado para cada um de nós, de que nós venhamos a amar o nosso próximo, de que nós venhamos a amar pessoas, de que nós venhamos a amar outras pessoas, e não somente amar e ser bonzinho para elas, não, mas revelar a pessoa do Cristo para cada uma dessas pessoas, para que essas pessoas possam também ter essa revelação. Temos recebido muitas palavras de Jesus a respeito de amar o próximo com intencionalidade, fazer com que mais pessoas se conectem ao corpo de Cristo. É um propósito que o reino de Deus cresça nessa terra. Nós temos os 5 ministérios fluindo no meio do corpo da igreja. Uns fluem como pastores, outros fluem como evangelistas, outros fluem como mestres, outros fluem como apóstolos. Nós fluímos. Esses dons estão derramados no corpo de Cristo, que nós temos que ter a coragem suficiente de responder à altura, não somente ficar derrapando, não somente ficar estacionados, não somente ficar em palavras, mas chegar na segunda-feira, chegar lá no outro dia, nós levantarmos sim as mãos para Jesus e falar: Jesus, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Com quem o Senhor quer que eu fale hoje? Será que todos nós estamos dispostos a fazer essa oração? Jesus, para onde o Senhor vai me direcionar hoje, Jesus? Eu estou indo para o meu trabalho, mas qual pessoa que o Senhor vai colocar no meu caminho, Jesus? Essa tem que ser nós temos que queimar por isso. Essa tem que ser nossa oração. Nossas atitudes são a resposta de quem nós somos. Filhos maduros, ruiós, se responsabilizam. 1 Pedro 4,10, sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus, que cada um use o seu próprio dom para o bem de outros. Cada um use o seu próprio dom para o bem, para servir a igreja. Nós servimos a igreja de Cristo com os dons que recebemos dele, cada um segundo a sua estatura. Nós passamos pelo estágio da infância, nós passamos pelo estágio da adolescência, e tudo bem por isso, só que nós não podemos permanecer nesse lugar. Nós temos que buscar esse crescimento. Nós devemos identificar em nós os comportamentos que precisam ser alinhados e caminhar para um crescimento em humildade com o corpo da igreja, que é a igreja. Vamos lá, gente? Vocês ainda estão felizes? Se coloque de pé. Somos uma igreja de filhos responsáveis, que vivem como a noiva de Cristo. Nos responsabilizamos com pessoas, nos responsabilizamos com relacionamentos, nos responsabilizamos com discipulado, nos responsabilizamos com adoração, nos responsabilizamos com finanças. Nós somos filhos responsáveis. Precisamos buscar esse lugar. Precisamos buscar esse lugar. Devemos estar dispostos a abandonar a inércia, abandonar a comodidade, abandonar o conforto, para um lugar onde nós vamos ser sim confrontados constantemente, aonde nós vamos sim ser confrontados, ser alinhados constantemente. Só que nós vamos cada vez mais estar próximos de Jesus e preparados para a noiva, preparados como noiva perante o noivo. Nós estamos nos preparando para um casamento, nós estamos nos preparando para um relacionamento, para as bodas. Será que hoje eu já posso ser considerado, já estou andando como a noiva de Cristo nessa terra? Já estou aderindo essa responsabilidade de ser um filho maduro que se importa sim com os negócios do Pai, e estou apto a governar conforme Cristo nos direcionou, com o propósito que Cristo nos direcionou para governarmos nessa terra, cada um segundo a estatura, eu na minha casa, você na sua casa, segundo aquilo que Jesus te colocou. Vamos lá, como tem sido nossa resposta como filhos.
como tem sido nossa resposta como filhos. Jesus, eu te louvo, Pai, eu te agrandeço, Jesus. Senhor, eu me coloco, Senhor, em nome de Jesus, perante a tua presença, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos perante a tua presença, Senhor, como filhos, Jesus. Que o Senhor possa, Senhor, alinhar o nosso coração, que o nosso coração, Senhor, venha queimar, Senhor, novamente, Senhor, em fazer a tua vontade, em cumprir os teus propósitos, Jesus. Estamos aqui, Senhor, como a tua igreja, Senhor, como a tua noiva, Jesus, para cumprir, Senhor, a tua vontade, Senhor, nesta terra, Jesus. A cada dia, Senhor, nós passamos, é uma correria, Senhor, insana, Senhor, como nós temos feito no nosso dia a dia. Mas, Jesus, ainda assim, Senhor, nós somos teus filhos, Jesus. Que em meio, Senhor, aos nossos passos, ó Pai, possamos ser direcionados e guiados pelo Teu Espírito. Que nós não venhamos andar, Senhor, segundo o curso deste mundo. Que não venhamos andar, Senhor, segundo o curso da nossa própria vontade. Que nós não venhamos andar, Senhor, a bel prazer, conforme a nossa própria intenção. Mas nós possamos, Senhor, ser guiados pelo Teu Espírito Santo, Jesus. Que possamos ser guiados pela Tua presença, Senhor. Que possamos ser guiados, Senhor, segundo a Tua direção, Jesus. Que possamos ouvir a Tua voz, Senhor. Que a Tua voz se faça clara pelos nossos ouvidos, Senhor. Nós precisamos responder como os filhos maduros, Jesus. Eu preciso responder, Senhor. Eu preciso responder, Senhor, tomar o meu lugar no corpo e responder segundo a tua vontade. O Senhor, cada um de nós precisamos tomar o nosso lugar, Senhor, como igreja de Cristo nessa terra, Senhor, e assumirmos a nossa responsabilidade, Jesus. Senhor, nos direciona, Pai, nos direciona, Jesus, nos direciona, Senhor, fortalece os nossos pés, fortalece os nossos passos, Jesus, fortalece os nossos passos, Senhor. Porque nós, ó Pai, em nome de Jesus, caminhamos errante por essa terra, Jesus. Mas que os nossos passos sejam guiados por Ti, Jesus. Oh, Senhor, nós não caminhamos como uma igreja, Senhor, que queremos somente aquilo que o Senhor tem para oferecer por nós. Não. Nós já saímos desse estágio, Jesus. Mas nós queremos caminhar segundo o Teu propósito, Senhor, e segundo a Tua direção. Existe um lugar, Senhor, que foi estabelecido, que o Senhor estabeleceu a Tua igreja, e nós somos a Tua igreja, Senhor. Que venhamos assumir essa responsabilidade, Jesus. Responsabilidade, Senhor, oh Senhor, ao qual o Senhor nos colocou sobre essa cidade, ao qual o Senhor colocou sobre este estado, ao qual o Senhor colocou sobre esses países, Senhor. Que nós como igreja possamos fazer a diferença aonde nós passarmos, que nós venhamos a refletir o brilho do Senhor, o Teu brilho, a Tua luz, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.